Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo celebramos o mistério central de nossa fé, a Páscoa de Cristo, que se atualiza em nossa vida de forma especial neste dia santo de domingo, no qual fazemos memória festiva da ressurreição do Senhor. Inseridos nos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus, Jesus nos revela o rosto do Pai, que é paciente, compassivo e misericordioso para conosco, seu povo amado e escolhido. Então, celebremos com fé e alegria este dia do Senhor. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 12, versículo 13 a 13, depois o versículo 16 a 19. Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois o versículo 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Então, na primeira leitura do livro da sabedoria, percebe-se o questionamento do povo. Por que Deus não intervém de imediato diante da maldade e do pecado de quem se afasta de seus caminhos? O autor sagrado revela que a força do Senhor se fundamenta na justiça e na clemência, na atenção e na indulgência. Deus usa da paciência e do perdão para permitir que todos se convertam. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Romanos, nos recorda que o Espírito Santo intercede por nós, amparando nossas fraquezas e elevando nossos gemidos inexprimíveis, reforçando que a oração verdadeira não se limita às palavras, mas brota do coração em comunhão com Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 43. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher
Pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, no evangelho de hoje, a parábola do joio e do trigo revela o confronto entre a impaciência e a misericórdia. Os empregados perguntam: Queres que vamos arrancar o joio? E a resposta do dono surpreende: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Aqui aparece o termo grego kyris, que indica juízo criterioso e justo. Crises. Aqui aparece o termo grego crises, que indica juízo criterioso e justo, pertencente somente a Deus. A fé e incredulidade crescem lado a lado. A conversão permanece disponível a todos. As parábolas do grão de mostarda e da massa fermentada mostram um crescimento silencioso e universal do reino dos céus, obra de Deus no mundo e nos corações. Então, vivendo essa palavra, sejamos pacientes e misericordiosos, permitindo que Deus opere em nós e nos outros, cultivando o reino com gestos de amor, justiça e perdão no dia a dia. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.